Sim, né? é, Que ela dá é, o bust do cara, mas depois dá uma ceifada nele, porque ele Era de Fúria. vai envenenando ele. Só que assim, de maneiras diferentes, né? Que lá é porque ela exigia muito do corpo, por isso ela fazia. Aqui é porque ela é sacana mesmo, e assim é a vida. Saudades daquela. Podemos seguir? Bora. O Orbe de Envir. Isso aqui é artefato, tá? Eu trouxe um artefato para você. Vai usar, use-o para motivar uma campanha, para motivar uma quest, para fazer algo grandioso, porque a essência desse artefato é grandiosa. Aqui no YouTube, deixa eu até resgatar aqui, ó. Rapaz, vai ser difícil de achar, porque tá lá no comecinho. O Leonardo Schneider falou que tem uma adaga que selou a união dos elfos com os humanos no passado do cenário dele. Essa orbe aqui, ela não é que ela selou um acordo, mas ela tem um funcionamento semelhante. Chama-se Eras de Caixira, o sistema, porque o mundo é dividido em eras, como o nosso. Nosso é dividido em eras. Acontecem coisas, essas coisas levam a um determinado momento onde existe uma grande mudança. Quando essa grande mudança ocorre, a gente, na historiografia, divide aquela parte antiga numa era diferente, porque as coisas funcionavam diferentes dali para trás. Tá? Então, a Era de Caixi também funciona assim. Ela faz com que a história seja dividida e essa divisão divide entre acontecimentos grandiosos capazes de influenciar o mundo inteiro. E um desses acontecimentos foi o ressurgimento dos dragões. Os dragões, eles eram criaturas lendárias que não apareciam no mundo. Eles surgiram bem no iniciozinho e depois sumiram. Quem sabe por quê? Ninguém sabe por quê. Às vezes, perguntando para eles, eles respondem. Só que depois de uma era longe, sumidos e totalmente isolados, eles decidiram vir com força. Eles vieram para conquistar, porque eles são poderosos, eles são numerosos e eles conseguem liderar. Para que eu, que sou poderoso, ricaço, cheio de poder, vou ficar escondido na montanha juntando moeda? Vou logo dominar tudo. E eles vieram com gosto de gás. E nessa situação, logicamente, todos os povos vão se unir. Eles não são trouxa, vai morrer todo mundo. E existe uma guerra em escala global de todas as criaturas contra os dragões. Ah, mas tem criatura que segue os dragões. Sim, tem criaturas que seguem os dragões. Só que os dragões são mais eles mesmos. Eles não são os caras que gostam de dividir. Então vai chegar um tempo em que a própria criatura que se uniu aos dragões não vai querer ficar unida aos dragões, que são só exploradores sem vergonhas capitalistas. O que acontece então? Nessa grande guerra, tanto o mundo inteiro quanto os dragões começam a passar sufoco por conta da destruição. E essa destruição, ela é muito grande dos dois lados. Mas aí você fala assim, mas e os dragões metálicos? Cadê os dragões bonzinhos nessa história? Os dragões bonzinhos, meu amigo, não vieram. Os dragões bonzinhos não estavam aqui. Por quê? Porque quando eles sumiram a primeira vez, eles foram para um plano só deles lá, onde eles tinham tudo que eles queriam. O que acontece é que os dragões cromáticos conseguem vazar para o mundo. E eles vieram para atacar e deixaram os dourados, os prateados, os de bronze lá presos. Então, nesse sufoco de guerra, magos, clérigos e estudiosos, tentando pesquisar o porquê que isso estava acontecendo, perceberam a ausência desses dragões e conseguiram identificar que eles estavam presos, por isso que eles não vieram. Estão presos em algum lugar. Nas lendas, eles conseguem denominações, né? Eles conseguem saber nomes de dragões que eram lendários na época que tinha os dragões por aqui. E através dessas características, eles usam algumas magias para contatar esses dragões. E é nessa que os dragões metálicos conseguem trazer de lá para cá um único dragão, que é o Ancião Dourado, que vem ajudar nessa guerra. Quando isso acontece,
o lado das criaturas do mundo tem uma vantagem muito grande. Porque já estava dando pau dragões versus o resto do mundo. Agora é dragões versus o resto do mundo mais um dragão ancião. E essa guerra começa a pender para o lado do mundo. E aí, numa sequência de muita mutilação e carnificina, o dragão dourado consegue impor sua presença aos líderes dos outros dragões, e vendo que a chacina ia ser geral e o extermínio ia ser generalizado, propôs-se uma trégua. E essa trégua viria a trazer paz para os dois lados, onde os dragões teriam domínios espalhados, não se uniriam mais contra a humanidade, abririam o portal, né, a passagem para os outros cromáticos também virem para cá, e tudo ia ficar de boa. E para fazer com que esse elemento fosse respeitado, o dragão dourado sublimou e se transformou em um orbe onde sua essência de fogo e ouro está guardada, emanando poder. Então os dragões não conseguem atacar mais juntos, em massa. O dragão sozinho ele é perigoso do jeito que ele é. Ele funciona igualzinho. Mas eles não se associam, não vêm para dominar por conta desse contrato, que é esse orbe de Envir. Quem é Envir? Era o líder dos humanos na época. Tá? Ele ficou com esse orbe. Ele é o guardião desse contrato. Enquanto esse contrato estiver inteiro, não haverá guerra. O que esse orbe faz? Primeiro, ele quebra qualquer organização dos dragões diante da dominação. Só que para quem conseguir usar esse item com ego, ele consegue dominar e controlar um dragão. E é aí que a gente entra com o artefato. É um artefato poderoso o suficiente para controlar qualquer dragão que não seja um ancião. Qual é o alcance dessa paradinha aí? Alcance longo que você tem. Geralmente é de 1,5 km a 4,5 km. Então você tem esse alcance e você consegue controlar. Controlar em que jeito? Você primeiro vai testar a sua vontade contra o item e depois você vai tentar a vontade do item contra o alvo. É assim que funciona. Porque aí tem as regras de item com ego, tem essas paradinhas aí que você faz. Tá? E aí, como que você pode usar isso daí em campanha? Você pode usar isso daí com... Estamos tendo um problema com o dragão e esse item vai salvar nossa galera. Ó, nós temos um cara que conseguiu achar essa parada e tá controlando o dragão para usar esse dragão contra a galera. Esse item tá por aí e tem um cara querendo quebrar esse troço aí, um draconato aí, que tá querendo quebrar esse item para quebrar o contrato e trazer a galera de volta. Então essa é a motivação. Só que ele é um item poderoso demais, é um artefato poderoso demais para você tratar ele com descuido, tá? Você pode ter personagens com nível baixo nessa campanha? Podem. Se o artefato não estiver sendo usado. Você pode ter personagens poderosos atrás desse artefato no grupo? Pode. Só que aí você vai ter que começar a usar esse artefato de algum jeito para você dar desafio para os caras. Então, assim, é um componente pesado de lore, é um componente poderosíssimo, porque controlar um dragão não é brincadeira. Você controlar um dragão adulto é muito poder na mão, tá? É muito poder. E vai movimentar a sua história em qualquer nível que você quiser. Só que saiba, usou esse artefato, você vai estar mudando os rumos da sua história e do seu cenário. Dentro do cenário de Era já é, mas mesmo em outros cenários, você tem um item com possibilidade de controlar um dragão adulto, que é uma criatura de nível de desafio altíssimo, tá maluco. É muito elevado. Nossa, não. Só que não é mamão de açúcar com açúcar, não, tá? Quando você vai controlar, você tem. Assim. Por exemplo, a essência do dragão dourado tá querendo controlar esse dragão vermelho, por quê? É para fazer maldade? Porque o dragão dourado não é malvado, não. Então ele vai reagir à sua vontade. E outra, você vai ter que usar o item para controlar. O cara que está controlando, se ele parar de se concentrar ali, ele perde o controle. Então ele se dedica àquilo, ele não vai ficar indefeso, mas ele tem que controlar. Então existem, sim, algumas situações que podem influenciar. Mas, pô, eu tenho um orbe que está controlando o dragão, eu vou me preocupar? Eu tenho um dragão para me defender.
E não tem nada que impeça, em tese, de, sei lá, morreu um dragão, controla outro, né? Sim, exato. Só controla um por vez, tá? Só controla um por vez. Pois é, imaginei, porque também, senão vira bagunça. Como treinar seu dragão, é basicamente isso, Exatamente. Deixa eu coisar aqui.